Olá, muito bom dia! Hoje, dia 4 de outubro de 2018. O dia tá lindo hoje, né? Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre atividade física. Vai ser muito bom. Mas antes, eu queria um pequeno texto em relação à atividade física. Estamos vivendo uma nova realidade com longevidade, ou seja, o aumento da expectativa de vida. O processo de envelhecimento é caracterizado por várias transformações progressivas e irreversíveis ao longo do tempo. O exercício físico é um recurso importante em nossas vidas, pois é só a partir dele que conseguimos manter nosso organismo em plena atividade e movimento, garantindo melhorias não só à saúde, mas também ao bem-estar. Nunca é tarde para começar. Vamos deixar de ser sedentários e começar a se mexer. Olha, eu queria dar bom dia à minha colega Graça Sena. Bom dia. Tudo bem? Mais uma quinta-feira juntinho aqui nesse Você dia maravilhoso. fez alguma atividade física hoje? Já, caminhada. Caminhada. Essa é sempre a desculpa. Depois a gente vai falar dessa caminhada. Meu amigo Coscoba, esse aí não faz nada, só levantamento de garfo e faca. Pois é. Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, minha joinha. Tudo beleza? Tudo ótimo. Que bom. Olha, antes de começar, eu vou pedir a Graça Sena que passe todos os nossos contatos para que vocês possam interagir. Vocês podem participar do programa que hoje vai estar muito bacana. Vamos lá, Gal. Bom dia, ouvintes da Rádio Joia. Que bom estar um dia mais aqui com vocês e com o tema hoje, como sempre, né? Para que possa nos ajudar a manter essa qualidade de vida, esse envelhecimento saudável que a gente tanto fala aqui no programa Maturidade no Ar. Então você ligue, participe, tire suas dúvidas, faça a pergunta e aí nós vamos estar disponibilizando todos os canais. Então você pode estar assistindo agora, ouvindo pelo aplicativo Rádio Joia no Google Play. Você pode estar nos acompanhando agora pelo Facebook Rádio Joia. Você também, depois do programa, poderá assistir no YouTube, no canal Maturidade no Ar. O Instagram também, Rádio Joia, nós estamos aí ao vivo agora também com o programa. E para você interagir com o programa, eu convido a vocês para participar com mensagem de texto ou mensagem de voz. Você pode pegar seu celular, gravar sua mensagem que será passada aqui para todos os nossos convidados pelo 71 Salvador 99661-1069. Então, atentos, 99661-1069. Por esse número, você manda sua mensagem de texto. Já temos várias aqui perguntas aos nossos convidados. Ou então, faz a sua mensagem de voz que a gente vai interagir com vocês. As perguntas já começaram Já começaram. Porque quando a gente divulga o programa, as pessoas já se interessam. É muito bom. Olha, eu estou muito feliz mesmo de estar com 3 personalidades assim, bacanas, pessoas de alto astral, pessoas que gostam de viver a vida de uma forma saudável, né? Bem-sucedida. Então, para começar, nós estamos aqui hoje com a presença do professor, o senhor Pedro Oliveira, professor de Educação Física, que tem um trabalho belíssimo com a pessoa idosa. Muito bom dia, seja bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, Pedro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do programa Maturidade no Ar por estar divulgando esse trabalho com idosos. É uma necessidade muito grande no âmbito que a gente vive e quase a gente não enxerga uma rádio, um programa que trate os idosos como vocês tratam. Então, primeiramente, eu me sinto muito grato por estar aqui, agradecer também à Rádio Joia pela oportunidade. Ótimo. Olha, eu também queria dar as boas-vindas para ela. É uma figura, uma pessoa alegre, bem com a vida e que vive sempre sorrindo. Eu acho que ela até conversa mais do que malha. Eu tenho certeza disso. Ela malha a língua. Ela malha a língua, é verdade. Também, entendeu? É verdade, tudo é forma. É verdade. Olha, é a simpaticíssima, alegre Maria de Lourdes Santos e Santos. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Estou muito feliz de ter um programa falando sobre a melhor idade, porque a minha mesmo é a minha melhor idade. Opa! Porque quando eu era mais jovem não tinha tempo para nada. Agora eu tenho tempo para tudo. Que bom. Inclusive para malhar. Para malhar e cuidar da saúde. Isso é muito bom. Então seja bem-vindo. Convido a todas as pessoas, levantem, não fiquem sentadas. Sedentária jamais. Sedentária jamais. Mexa-se. Vamos, gente.
Que delícia. Vamos estar conversando muito e vocês vão ter muita orientação, indicação boa dessas duas que estão aqui do lado. Com certeza. Olha, do lado dela, também muito simpática, elegante, e me parece ser muito vaidosa. E precisa manter uma beleza estética bonita. E ela se chama Esté Souza de Oliveira, também aluna, malhadora aí, ó, todos os dias. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Wagner, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês na Rádio Joia para responder essas perguntas. Porque, afinal de contas, não são tantas, né? O que eu quero dizer a vocês que eu tenho 30 anos que eu malho. Olha. 30 anos que eu ando na academia. Eu não posso faltar na semana, só não vou sábado e domingo. Mas todos os dias estou lá com o Pedro. Pedro é um bom professor, tem muita paciência com a gente. E aí eu me realizo, chego em casa tão... parece que, não sei... Faz parte da sua rotina de vida mesmo, né? Faz parte da minha rotina de vida. Se eu não... É mesmo que o cigarro... que é quando a gente fuma, que não deixa de fumar, sente falta. Eu sinto falta dos meus exercícios. Aí tem crise de abstinência. Atividade física, quase isso. Até porque esse prazer que você tem quando chega em casa nas suas rotinas melhora até as atividades domésticas, né? As atividades de vida diária. Eu fico aqui, agora não, meu marido não está bem, mas antes eu ficava 2 anos na Bahia e 1 ano nos Estados Unidos. Minha filha, quando eu chegava lá, a academia, porque ela sabia, se não tiver academia para minha mãe, ela volta logo. Aí eu ia para Jacunda, ia para tudo que tinha na academia. Então me realizava. Que maravilha. E continue malhando, e não falta um dia. E chego em casa, me sinto tão bem, vontade de fazer tudo. Quando não vou, eu fico tá vendo, no astral lá embaixo. Tem alunas assim, hein? Que coisa boa. Que bom. Olha, a gente está ouvindo aí o depoimento de Esté, né? Como é importante a atividade física. Olha, eu vou lançar minha pergunta para Pedro, né? Pedro, ao longo da vida, passamos por um processo fisiológico irreversível. Ou seja, um declínio que não há como obter uma reversão dos mesmos. Então, hoje eu queria saber qual a importância da atividade física na vida do idoso. Pronto. Ora, Wagner, na vida do idoso, a gente conhece vários tipos de doença que acomete o idoso. Então, hoje todo mundo conhece um pouquinho de artrose, osteoporose, essa perda óssea, mas a gente acaba esquecendo de uma condição que acontece com todos os indivíduos, que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa magra. Então, o indivíduo, a partir dos 40 anos, naturalmente, ele começa a perder massa magra. Já estamos juntos. Então, só que essa massa magra, ela fica mascarada pela retenção de líquido, que ao mesmo tempo você começa a ganhar peso. É verdade. Então, a gente não tem noção de quanto a massa magra é importante para a força muscular. Todo mundo precisa andar, se agachar, sentar, caminhar, mas para você fazer isso, você precisa de força muscular. Então, hoje a gente faz um alerta muito grande para essa condição, que não é considerada uma doença, é considerada uma condição clínica da sarcopenia. Então, os idosos eles precisam fazer um trabalho de força, um trabalho de academia, de musculação, de pilates, para poder manter essa massa magra, para ele poder realizar as atividades do dia a dia. Então, a gente não está falando de um indivíduo ficar forte, nem de estética. A gente está falando de ele atingir, ele conseguir realizar suas atividades do cotidiano. Ter uma qualidade e ter uma qualidade de vida melhor. E uma longevidade também. E, consequentemente, uma longevidade. A gente, Pedro, tá aqui falando de atividade física e a gente que é da área, né? Nós que somos da área da gerontologia, a gente sabe o quanto é importante para esse desejado, almejado envelhecimento saudável, esse envelhecimento sucedido, como a gente tem aqui a Lourdes e a Esté, que dão os seus depoimentos em relação a isso. Mas antigamente era um preconceito, até as pessoas achavam que o idoso não deveria fazer atividade física, ou que a atividade física para o idoso se restringia a uma simples hidroginástica, ou uma simples caminhada de 10 minutos. E hoje a gente vê os profissionais como você mostrando por essa perda da massa muscular, é importante fazer a própria musculação. Isso eu queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes, porque muitos ficam assustados, o idoso faz musculação, mas o idoso é tão frágil. Né? Explica um pouquinho como é esse processo de atividade e o que que o idoso pode ou não fazer dentro da proposta que a atividade física traz para o ser humano. Pronto. Hoje qualquer indivíduo ele tem suas restrições
dentro de qualquer atividade. A atividade para o idoso, ela não tem muita diferença. Você tem que ter alguns cuidados maiores, você tem que ter um cuidado um pouquinho maior com a pressão arterial, você tem que ter um cuidado com o deslocamento, com o tipo de aparelhagem. Você pode trabalhar a força muscular só com o peso do corpo do idoso. Dona Esté, Dona Maria estão de prova que alguns exercícios a gente só faz com o peso do corpo. A gente faz trabalho de propriocepção, que é um trabalho de equilíbrio, de estabilidade, que o idoso ele acaba caindo muito, então a gente tem que trabalhar o equilíbrio, sim, claro. Tem que trabalhar a força dos membros inferiores para poder sentar, para poder se deslocar. Eu posso trabalhar isso com borrachas, eu não preciso diretamente colocar em grandes equipamentos da sala de musculação. A gente pode trabalhar a força de outras formas. Assim, você tocou um ponto muito importante que eu acho hoje em relação às academias. As academias investem muito na parte estética e acaba esquecendo um pouquinho do público idoso. Alguns lugares, como a Rank Clube Fitness, onde eu trabalho, no Clube Costa Verde, eles têm um conceito mais de família. Então, você consegue direcionar os profissionais e acolher os idosos. E além desse trabalho de musculação, é um ambiente de socialização. Então, para eles, como o Esté citou, é muito importante. Então, eles chegam numa certa idade que eles acabam um pouco esquecidos. Os filhos estão grandes, os netos, então eles estão um pouquinho de lado. E a gente acaba acolhendo, trazendo eles a esse contato, esse convívio e mostrando que a musculação é para todo mundo. Agora, a forma que ela vai ser direcionada, a forma que ela vai ser trabalhada é diferente. A gente parte do princípio do treinamento desportivo, que é a individualidade biológica. Então, qualquer indivíduo vai ser diferente e vai ser direcionado. E é exatamente nisso que eu queria falar, né? Essa cautela que você deve ter exatamente no acompanhamento médico, né? Então, eu acho que todo idoso que vai iniciar a musculação, porque eu entendo que uma atividade boa realmente para o idoso é musculação, porque onde ele mais precisa é de força, exatamente como você colocou muito bem, porque a perda também há esse desequilíbrio, então ele precisa ter musculação, que por sinal tem um limite dessa musculação, acho que é 2 vezes por semana, é o máximo, e o resto é mais uma atividade aeróbia, né, para ser feito, né? Mas o meu questionamento é o seguinte: todos devem procurar um profissional, seja um fisioterapeuta ou um geriatra, para ser encaminhado a uma academia de musculação? Pronto. A depender da condição, todos devem passar por uma avaliação médica. A partir da avaliação médica, você pode entrar na academia, se matricular, passar por uma avaliação física e ser direcionado ao profissional de educação física para começar o trabalho de musculação. Se você tem algum tipo de lesão, alguma limitação, você pode começar esse trabalho também através da fisioterapia, com a recuperação, mas o trabalho posterior é com o profissional de educação física, dentro da sala de musculação. Mas é importante estar com os exames em dias, fazer uma avaliação, justamente por a questão da pressão arterial também. Sim, claro. A questão das articulações, que vai ter algumas limitações, a gente tem que ter cuidado com essas limitações. E para depois fazer uma avaliação física, ou até mesmo hoje, com os estudos mais recentes, uma avaliação funcional. Acho que uma avaliação funcional cabe muito mais para um idoso, um teste de cadeira, um testezinho de degrau, um teste de equilíbrio, um teste de força de membro superior, um teste de força de membro inferior, para você identificar o que ele precisa. Então a gente vê nas academias um aluno chegar, alunos que não sentavam direito, que não conseguiam sentar, um aluno que não conseguia amarrar mais o seu tênis. Então, às vezes são pequenas coisas que as pessoas às vezes não dão valor, mas que representa uma questão funcional mesmo. Proporcionar a essa pessoa maior autonomia e independência nas suas atividades de vida diária. Eu acredito que falta também estímulo do idoso, né? Falta estímulo da família, dizer, minha mãe vai fazer uma academia, vai fazer uma atividade física, vai conhecer, vai experimentar primeiro, porque como você colocou muito bem, e é uma das perguntas que eu vou jogar para a Lourdes agora, é exatamente quais foram esses benefícios que a musculação trouxe para você, porque além de trazer uma qualidade de vida muito boa, e por eu conhecer também um pouquinho sobre você, vai lhe entregar, viu, Lourdes? Você tem uma relação social muito grande na academia. Como eu falei, ela conversa mais do que malha, mas mentira, ela malha direitinho, sim, certinho. Tá lhe entregando, Lourdes. Fala desses benefícios e o que é que, além dessa melhora na saúde, a relação com o outro. Eu pratico yoga há 45 anos.
e fazia pilates também. Mas o meu ortopedista aconselhou que eu fizesse musculação. Muito bom. Aí tem 2 anos que eu estou lá na academia com os meninos, professores excelentes. Faltam 45 anos. Todos são fazia ótimos. Pilates também. Os mais 10 no meu ortopedista aconselhou que eu E sentiu uma melhora muito grande Aí, você? quando eu entrei lá, eu não andava direito e nem sentava. Muitas vezes eu ia em um lugar, não sentava. Eu fui uma vez na casa de uma pessoa. Põe mais o E microfone. a pessoa disse, obrigado. não sente nas minhas cadeiras não, que você vai quebrar minhas cadeiras, porque eu me jogava, não sentava direito. Aí eu ficava com vergonha, não sentava mais. E agora na academia eu sento, caminho, estou andando com equilíbrio. Estou usando um sapato ortopédico agora que ajuda. Sim, auxilia. Isso Tô tudo vem sentindo de orientação alegria. do profissional. Depois de 15 minutos de academia, eu fico outra pessoa. Teve um dia, não foi, professor? Ele disse, eu estou triste hoje. Aí depois de 15 minutos eu disse, não, eu já estou alegre de novo. Que perfeito. Esté, diz o que disso também? Eu, como eu já falei, eu me realizo na academia. Me realizo mesmo. Primeiro, eu corria muito na praia. Ganhei uma corrida para 90 alunos do Costa Verde, eu ganhei em 2º lugar. Corria muito, depois eu deixei de correr. Mas, na verdade, eu não sinto nada no meu corpo, porque eu malho mesmo, sempre malhei. Eu não sinto nada, eu não tenho dores no corpo, não tomo remédio também nenhum. Nem para pressão, nem para diabetes, para nada, eu não tenho nada. Quando eu chego, o médico pergunta, qual os remédios? Nenhum remédio. Graças a Deus. Meu remédio é a academia Costa Atividade Verde. física. A senhora tomou algum cuidado quando da contratação do profissional de educação física? Você teve essa preocupação em saber se o profissional que iria lhe acompanhar, ele estava habilitado, capacitado para lidar com a pessoa idosa? Sim, porque o Costa Verde sempre procura botar os alunos são pessoas preparadas, e eu não me preocupo com isso, eu não me preocupo. Confiança. Tenho confiança muito em Pedro, mesmo eu não vou dizer que eu faço a musculação todos os dias. Eu tenho um dia que é ritmo, outro dia é alongamento, outro dia é aeróbica. Mas tudo isso é atividade física. Tudo faz parte da nossa academia. É engraçado isso porque, assim, através da musculação, ela te possibilitou a desenvolver outras atividades, vamos dizer assim, lúdicas, interessantes, como a dança, como a operacional, né? Que você faz aquela... Funcional, o Pilates também. Então, isso é muito importante. Eu queria já colocar aqui para... O Pedro também já tem uma participação várias no Facebook. E Rosana Leal, nosso ouvinte, um beijo, Rosana. Gal e Wagner Genral, excelente. Pergunta ao professor como deve ser feita a escolha entre Pilates e musculação. Beijo, Rosana. O Pilates, primeiro, obrigado, Rosana, pela pergunta. O Pilates e a musculação, eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho esse paradigma de que você ou faz um ou faz o outro. São treinamentos que se completam. O Pilates, ele trabalha muito alongamento, muita força do core, que seria a força do centro do corpo. E todo mundo precisa dessa força do centro do corpo. E a musculação, a gente promove trabalho de força muscular. A gente desenvolve essa força muscular. Então, são trabalhos diferentes, mas trabalhos que se complementam. Perfeito. Hoje, o que eu acho que o Sté quis dizer um pouquinho, que o conceito é a gente levar a pessoa para dentro da academia, e a academia tem tudo. Então, não é só a musculação. O idoso hoje ele faz a musculação, faz um dia de pilates, faz um dia de ritmos, multi-atividades, né? Muitas atividades que se completam. Todas para melhorar a qualidade de vida. E as academias têm que estar com o olhar voltado para esse público, já que é um público, né, que a população está aí já envelhecendo, então é um público bastante participativo, bastante expressivo dentro da sociedade. E como a gente diz que a atividade física é tão importante, precisamos ter serviços capacitados. Aí, só para complementar e você responder, tem outra pergunta aqui, da Maria Emília Rodrigo, que ela diz: parabéns pelos participantes. As pessoas maduras precisam de orientações de profissionais desta área. Fale um pouquinho. Correto. Assim, a maioria das academias, hoje ela tem um acervo maior de profissionais da área, profissionais especializados e qualificados. Eu acho assim, hoje você pode procurar uma academia e observar
a quantidade de professores, se os professores prestam o acompanhamento devido aos alunos, se o aluno não vai ficar muito solto na academia. Você tem que partir de uma premissa de que você vai estar lá para ser atendido e ser acompanhado. Sim. Então, muita gente vai para a sala de musculação e fica muito solto. A gente tenta fazer, no âmbito que eu trabalho, um conceito inverso, um conceito de trazer a pessoa, mesmo que ela já tenha até experiência de academia, a gente faz acompanhamento diário. Wagner, que me conhece e acompanha, sabe que independente de personal, de qualquer outro, se a pessoa está fazendo um atendimento específico, a gente acompanha todos os alunos. A gente tem um olhar diferenciado mesmo. Um programa no sistema, a gente periodiza o treinamento e vai acompanhando. E dentro dessa periodização de treinamento, a gente agrega as outras aulas. Então a gente agrega na própria periodização, o aluno vai fazer 2 vezes musculação, Sim. um dia de pilates, um dia de natação, um dia de treinamento Porque precisa funcional. do descanso muscular também, E uma coisa que é muito importante é ter esse contato, você ter o feedback da pessoa. Então, para muita gente é chato, é monótono estar dentro de uma sala de musculação. Então, você tem que procurar alguns exercícios que agradem, você tem que procurar alguns exercícios que estimulem, você tem que procurar alguns tipos de exercício que ele goste. Você tem que perguntar o que é que o aluno gosta. Então, é um plano de atendimento individualizado, personalizado. Não, eu não chego a dizer a palavra personalizado, é individualizado. Como eu falei anteriormente, todo treinamento, ele de certa forma é individualizado. É individualizado. O princípio do treinamento é esse, individualidade biológica. Agora, dentro desse processo, se você pegar o aluno, fizer as avaliações, montar o programa, se eu tiver 10 professores dentro da academia, os 10 sabem o que é que o aluno tem e o que é que o aluno precisa. Então, cada professor conhece o perfil daquele aluno para ver o plano adequado para cada um. Ou até acompanha também na ausência daquele que iniciou. Do professor. Ou tem também hoje o trabalho de personal trainer, que as pessoas contratam, precisam de uma atenção maior, ou tem algum objetivo específico que quer alcançar. Mas eu acho que isso, hoje as pessoas elas têm que procurar por academias que prestem esse serviço. Às vezes você quer pagar um pouco mais barato, mas está ali solto, não sabe nem o que é que está fazendo. Olha, essa questão da academia é muito importante a gente citar aqui, porque o que a gente vê é várias academias. As pessoas se ligam muito na questão dos equipamentos, mas no caso da pessoa idosa, tem que ter profissionais habilitados. Ainda não tem. A pergunta de Maria Emília é muito pertinente, porque isso é importantíssimo. Porque muitos podem dizer assim, eu sempre trabalhei com idoso, nunca tive problema algum. Mas trabalhar com idoso realmente precisa de uma especialização, precisa de um conhecimento fisiológico, né? Biológico, e aí se vai. Você não precisa apenas se formar como educador físico, mas conhecer a especificidade de cada, porque ali está intrínseco outros fatores sentimentais, e aí vai. Que tudo ali é um processo que vai ter uma melhoria muito grande. Olha, eu quero ler a mensagem aqui que a gente recebeu. Nós, da Academia Rank, parabenizamos a rádio pela iniciativa, atenção e a maturidade, especialmente nessa edição, por abrir espaço para as nossas alunas Esther e Maria de Lourdes e ao nosso professor Pedro falarem sobre a importância da prática da atividade física direcionada e personalizada. E aí a própria academia faz uma pergunta aqui, ó, Bora. ao professor. Por que a prática da atividade física favorece a prevenção da osteoporose? Pronto. Quem foi que botou? Foi o pessoal da Academia Rank. Então, a prática da atividade física, pela condição fisiológica, ela consegue promover algumas qualidades para o nosso organismo. Então, a gente consegue ter essa melhoria da massa muscular e consegue estabilizar mais as articulações e diminuir essa perda óssea. Então, por isso que a prática da atividade física, essa movimentação articular, esse trabalho de força que a gente imprime dentro de uma sala de musculação, ele consegue melhorar o tônus muscular, ele consegue melhorar a questão do cálcio, então ele consegue melhorar a forma fisiológica que vai ser trabalhado essa perda óssea. Então a gente consegue, a depender da idade, segurar um pouquinho mais, né? Porque a nossa vida é como se fosse uma montanha-russa. No início é só subindo, a depender do que você fez durante a vida. Tem estabilização. Você tem uma estabilização durante os 40, 50 e depois o declínio. O declínio. Agora, como é que vai ser esse declínio? Então, com a musculação, a gente consegue segurar tanto essa condição de osteoporose, consegue prevenir um pouquinho as dores, consegue estabilizar mais a artrose. A gente não vai extingui-la, mas a gente consegue estabilizar ela. E como consequência, ter diminuição do risco de queda, né? Isso? Tônus muscular. Então, se eu tenho
uma força muscular maior, eu consigo proteger mais as minhas articulações. Prevenir torções, prevenir quedas. Prevenir doenças e melhorar aquelas doenças já pré-existentes. Né? A atividade física ele também tem esse propósito, essa magia, né? de curar o que poderia vir mais na frente. Né? Enfim. E tem mais perguntas, o WhatsApp está aqui bombando, viu? Vamos lançar aqui. Com prazer e alegria. Com prazer e alegria, eu sei disso. Aí, já tem uma pergunta para você aqui, ó, do WhatsApp, aí, dona Lourdes. Lourdes. Bom dia, quero perguntar à convidada Maria de Lourdes, como envelhecer com saúde? Olha com só. Saúde, a primeira coisa, o bom humor. A segunda, alimentação. A terceira, ajudar o próximo. A quarta, fazer atividade física. Que receita maravilhosa. E eu faço musculação de segunda a domingo. Ali. Que bom, muito bom. Eu só faço lá na Rank musculação. Agora, eu acho engraçado, né? Eu trabalho também diretamente com idoso e eu tenho uma ficha médica onde eu faço anamnese, né? E quando ele bota lá qual a atividade física que você desenvolve. Como eu conheço conheço todos, então todos botam lá. Quando não botam nada, porque tem uma vida sedentária, botam caminhada como se fosse assim, uma desculpa, como eu não conhecesse, mas eu conheço. Né? E eu sempre falei que a musculação ela é muito melhor, mas essas duas têm que andar juntas. Né? Porque apesar depois me corrija se eu estiver errado, a aeróbia, ela traz um resultado positivo, mas a musculação, ela tem um efeito maior, por isso que ela faz até com uma frequência de 2 vezes positivo. Por semana. Mas a musculação, ela tem uma exaustão muscular e precisa ser recuperada. Eu queria que você falasse isso, porque as pessoas têm um certo receio mesmo de fazer musculação. E precisa ser recuperada. Então, assim, eu queria que você falasse, o idoso tem que fazer musculação. A minha musculação, ela é assim, mais do que uma fisioterapia, porque meus exercícios são específicos para o que eu preciso. Ótimo. Então, por isso que eu faço todos os dias. Ótimo. Correto. Como Wagner falou, e é até parecido com a questão do Pilates. A musculação, a gente vai fazer um trabalho de treinamento neuromuscular. Então, a gente está fazendo um trabalho específico para melhorar o aporte dos músculos, melhorar o trabalho de força, melhorar o trabalho de resistência. Mas, em contrapartida, a gente tem um trabalho cardiorrespiratório. Então, você precisa melhorar a circulação sanguínea, você precisa melhorar o aporte de nutrientes que vai percorrer seu corpo todo. Então, para os idosos, eu percebo muito que tem uma musculatura mais fraca na região dos membros inferiores, ele pode adquirir problema circulatório. Então a gente tem que melhorar esse tônus para melhorar o retorno do sangue venoso, que é um trabalho que acontece também na hidroginástica. Então são vertentes diferentes, mas que hoje dentro de uma academia eles são trabalhados de forma conjunta. Como Esther citou no início, ela faz um trabalho de musculação 2 a 3 vezes na semana, mas ela faz um trabalho de ritmos, ela faz um trabalho aeróbico, ela faz um trabalho específico de alongamento, como Maria de Lourdes também faz um trabalho com yoga, que trabalha muito a respiração e muito força do core, muito trabalho de alongamento. Então são coisas específicas do corpo. Eu acho que cada vez mais no mundo que estamos, com tantos estudos científicos, a gente percebe quanto a gente pode separar a vertente da atividade física e como a gente pode juntar e agregar para poder melhorar a qualidade de vida. Então, são várias vertentes. A gente pode trabalhar o treinamento neuromuscular para melhorar essa questão da força muscular, do tônus dos músculos, para dar mais estabilidade aos ossos. A gente pode trabalhar o cardiorrespiratório para melhorar a respiração, melhorar a circulação sanguínea. A gente pode trabalhar o alongamento. Então, depende muito do objetivo do aluno, da necessidade do aluno. Então, alguns alunos já chegam com a necessidade específica. Como eu acho que foi o caso mais de Maria de Lourdes, ela foi para a musculação porque o médico indicou que ela precisava da musculação. Acho que a gente tem que quebrar um pouquinho isso. Por isso todos nós precisamos da musculação. Exatamente. Agora, a forma ou a intensidade que você vai fazer a musculação depende do seu objetivo. Tem gente que tem um objetivo estético e quer estar lá todo dia na academia. Tem gente que tem um objetivo ortopédico, quer corrigir alguma coisa, quer fortalecer outra. Mas, pela condição que a gente vai atingir mais tarde na vida, a gente vai precisar desse trabalho de musculação. Agregado ao trabalho aeróbico, agregado a um trabalho de alongamento, agregado a um trabalho lúdico, que é o mais importante,
para você poder extravasar, você poder liberar. É isso que eu falo, né? Porque a academia, eu particularmente, eu faço academia porque não tem jeito. Né? Não, eu faço corretamente, Pedro está aí de prova, sou determinado, né? Mas assim, eu não sou muito fã de academia. Não é pelo prazer, pela necessidade, pela essa visão de saúde. É verdade, né? Exatamente, porque a gente precisa, né, disso. E eu acho que é importantíssimo. Eu faço atividade física todos os dias. Né? Mas o que eu percebo além disso é a questão das relações, né? Isso fortalece muito, isso dá um certo estímulo, não só as que estão entrando, mas as que vão entrar também. Então hoje a gente percebe que há uma grande população de idosos, principalmente na parte da manhã, fazendo e desenvolvendo atividade física. Né? E isso é muito legal, porque eu acho que a atividade física, gente, além de proporcionar essa qualidade, ela proporciona isso. A relação, é uma o amor. troca. Essa afetividade. Então isso é que está faltando, né, Gal? É o acolhimento. Então se você está se sentindo sedentária... Olha, sedentarismo é falta de estímulo. Tá? Se você tem estímulo, experimente. Primeira vez você vai achar chato, a segunda. Na terceira vai criando vai hábito, melhorar. né? Vai criando hábito. Então, vamos mexer, vamos tirar... Agora eu queria comentar um pouco também com vocês aqui e com você, Pedro, para poder nos falar. A gente está falando aqui de envelhecimento saudável, está falando de academia, mas infelizmente nem todos têm acesso à academia e nem todos têm acesso à academia como a Hacking, que tem essa preocupação. Né? Então esses idosos, que ainda é a maioria da população, diga, dona Hacking tem os planos de família, e o plano de família sai bem lá embaixo. Olha que legal. Meus filhos já todos... Eu tô achando que ela tá querendo a gratuidade. Se a pessoa que não pode pagar também tem aquela conversinha. Não tô sabendo disso, não. Tem, sim. Tá vendo? Vamos fazer essa conversa de ouvido. Sai daqui, vai ter fila na porta da rádio. Mas voltando a essa questão daquelas pessoas que às vezes não têm acesso, e aquelas pessoas que fazem exercícios em domicílio, por conta própria. E eu queria fazer uma pergunta. Hoje, o projeto de Boa Praça, hoje as praças... Salvador nunca teve cultura de praça, mas hoje está tendo, e isso é muito bom. Orla também. Hoje a gente está tendo pistas de ciclismo, de caminhada, e essas academias urbanas que ficam nas praças. Aí eu queria, às vezes a gente passa de manhã e vê um bocado de gente idosa fazendo naqueles equipamentos que faz. Fale um pouquinho assim... É bom ir fazer, procura orientação antes. Se é para buscar orientação antes, onde buscar essa orientação? Existe algum lugar público? Existe universidades de educação física que a parte da academia possa orientar? É válido esses idosos estarem por conta própria lá, mexendo naqueles equipamentos de roda, sem saber realmente aquilo que pode fazer? Fale um pouquinho dessa preocupação, dessa atividade física, sem uma orientação e dessas utilizações de equipamentos urbanos que fica disponível a todos indiscriminadamente. Pronto. É uma pergunta muito interessante, porque a gente tem a importância e a necessidade de vocês começar a atividade física. Mas tem essa questão do direcionamento. Os equipamentos hoje urbanos e de praça, eles não são equipamentos muito complexos, nem que vai promover uma força absurda, nem nada do tipo. São equipamentos simples. Eu acho que eu entendo mais como para lhe dar um incentivo de começar a fazer uma prática. Se mexer. Então não leva prejuízo. Mas, em contrapartida, tratando um pouco assim, por exemplo, de um público idoso, é importante ele ir no médico, é importante ele se consultar, porque tem algumas limitações, tem coisa que ele pode estar gravando sem saber. As praças, a iniciativa do governo é muito interessante, mas o governo também poderia ter a iniciativa de ter um profissional em horários determinados, para algum projeto, ou pela SUDESB, ou pelo CREF, são os órgãos que regulamentam a atividade física e os educadores físicos, poderia ter em pontos estratégicos profissionais. Que eu ia falar aqui agora, exatamente. O custo que você tem em uma praça, em uma manutenção de uma praça, para você ter um profissional em um horário, nem que seja um horário reduzido. Até porque essa atividade física, gente, ela tem um outro fator muito positivo, que ela diminui o índice de mortalidade, ela diminui o índice de internações, de problemas
Né? Então, assim, De remédios. De remédio. Olha quanta coisa boa a atividade física proporciona. Então, assim, essa questão das praças, que a Graça colocou muito bem, que as praças a gente não tinha esse hábito, que é uma coisa mais europeia, né, vamos dizer assim, mas que hoje temos, muitas vezes são destruídos, mas precisaria sim ter um profissional ali para posto, como tem auxiliar. talvez, Wagner, desculpa, na praia ter o pessoal de socorro, né, de salva-vidas. Salva-vidas, isso, ter na praça de repente Exatamente. orientações. Fica, Daria emprego. quem sabe aí e a prefeitura, estado. Segue a dica. Estamos aí em vésperas de eleições, Uma vamos coisa, aí. Uma coisa interessante. Pode pegar o Aqui, Lúcio, pode microfone. falar. Os estagiários também. Você queria falar dos O estagiários? estagiário pode ir para a praça. Ah, As sim, As próprias tá. universidades fazer esse trabalho. Assim, nas universidades, nas faculdades, eu como ainda tenho um vínculo muito grande com a UFTC, eu sei que tem programas, e programas gratuitos. Por exemplo, hoje, se você for na faculdade de FTC, você consegue fazer parte de nutrição odontológica, parte de educação física, tem uma academia que os idosos malham ali também de forma gratuita. E se eu não me engano, outras faculdades também têm o mesmo programa. Agora é aquilo, falta o estímulo de se mexer um pouquinho. Com certeza. Se você se mexer, você vai achar. Mesmo com baixo custo, alto custo, você acha alguns lugares que tem programas de treinamento. Tem uma mensagem muito especial aqui legal, para porque Pedro, hoje eu essa, gosto viu? demais. Viu, Wagner? É para você, Pedro. Preste atenção. Bom dia. Quero parabenizar meu filho, Pedro, pelo trabalho que ele desenvolve, pelo conhecimento e dedicação aos seus alunos. E dizer que eu vou tomar vergonha e coragem para ir para a academia. Essa matéria não traga, não vale, viu? Cada Essa de ferreiro, matéria... cada de espeto de pau. Eu vou Isso. pedir para Gal ler Mas- de vigília aí. Mas que bom. Vamos ver. Obrigado, Vigília. mãe. Vigília deixou uma mensagem aqui, Gal, por favor. Vigília aqui atenta diz assim: Agradecer a minha Wagner mãe, Graça, existe um grupo no Jardim de Alá com profissionais voluntários que faz atividade 3 vezes por semana, das 6 às 7 da manhã. Agora você Que faz, legal. Vigília? É isso que eu queria saber. Você faz essa atividade ou você só vai olhar? Pronto, como o Vigília, Vigília, diga, como o Pedro. Vigília falou, se você procurar até nos bairros, Exatamente. no bairro Jardim da Margarida tinha um professor que fazia 6 horas da manhã com os idosos. Itapuã também de tem. forma gratuita. Então é isso. Se você pode começar com esse estímulo nas praças e procurar um profissional direcionado. Seja sem custo ou com custo, Com você custo. encontra. Agora, é muito importante, aí já vem a figura de um educador físico com uma postura diferente, diferenciada, que é o personal, né? Então, assim, para o idoso, eu acho de grande importância ter um personal. Até porque o personal, ele tem todas as técnicas, as manobras, né, as posturas, as condições necessárias para você poder desenvolver um trabalho com qualidade. Porque muitas vezes você paga a academia, passou aquela série ali, um te acompanha no primeiro momento. Não, eu sei, eu estou falando no modo geral, no âmbito geral, né? E o que acontece? O idoso vai lá e faz a atividade dele, né? Então, hoje a gente precisa ter esse cuidado, não é isso, Gal? Vou lá, faço minha primeira consulta, ele passou o trabalho, a partir do 2º dia em diante, que é o normal que acontece na maioria das academias, é que ele vai fazendo sua atividade com auxílio de um estagiário. E às vezes não sabe a gravidade daquele idoso. Então, assim, às vezes, quem puder disponibilizar um valor um pouco maior para ter um personal, onde vai estar dando uma atenção melhor, é de grande importância. Personalizado. Isso vem acontecendo com a melhor idade? As Muito. pessoas estão investindo no personal? Bastante. E hoje a comunidade de você ter uma academia, algum espaço dentro do condomínio, eu trabalho muito com condomínios, às vezes por questão de deslocamento, até o custo de deslocamento, as pessoas estão começando a fazer atividade dentro do seu próprio condomínio. Mesmo que não tenha academia, o personal ele consegue levar alguns equipamentos, algumas coisas que consegue promover a atividade física de acordo também com o objetivo específico do aluno. Então, às vezes a atividade do personal vai muito também da especificidade e também do objetivo do aluno. Entendi. Mas a terceira idade vem contratando muito essa área Isso é de muito bom. personal. É a nova Isso é bom. moldura do conceito, da Eu cultura da aprovo, atividade eu física. acho legal. A Vigília já respondeu, na verdade, ela já tinha respondido, feito esse comentário, antes dessa pergunta que nós lemos aqui. Vigília diz: atividade física é fundamental em qualquer idade. Confesso que não suporto academia, mas frequento de segunda a sexta há 1 ano e meio. Para mim, é como se fosse um remédio, ruim, entre aspas, que é preciso ingerir. O importante é que as cores
de joelho e lombar, as dores do joelho e lombar melhoraram 70%. Aí a gente vê a questão da melhoria, o reconhecimento, assim. É como o Wagner também já relatou, assim, não é uma coisa que lhe dê no primeiro momento prazer para muitos, mas a necessidade vai se tornar um hábito saudável. E outra coisa interessante também, até a experiência própria, o dormir cedo e acordar cedo, né, e ter uma alimentação balanceada também ajuda muito. Muito, né? muito. Então fala um pouquinho dessa coisa aí, dessa rotina, né? Na verdade, é como se fosse uma tríade perfeita. A gente precisa do treinamento, da alimentação e da recuperação, do descanso. Então não adianta a gente estressar o nosso corpo com atividade física se não recuperá-lo. Então, se eu não recuperá-lo e continuar estressando, a gente vai acabar promovendo lesões. Então, algumas atividades, alguns esportes de alto impacto acabam promovendo lesões por estresse e falta de recuperação. Entendi. Então, na verdade, é mais a falta de planejamento. Para uma pessoa normal, que não tem aspiração com nada muito grande de esporte e coisa, você tem que treinar com um professor, ter sua recuperação, sua alimentação. Eu não sou muito a favor da dieta específica. Você tem que ter uma boa alimentação. Você pode se reeducar e ter sua alimentação. Porque a dieta começa um dia, depois para. Começa, volta. Aí tem um efeito sanfona. Perde agora, volta mais tarde. Tem que ter força então de é a questão da reeducação mesmo alimentar. Né? Eu acredito mais na reeducação. E também... Então, para mim, seria uma tríade. Você ter esse descanso é muito essencial. A depender do estímulo que a gente promova no trabalho de força, por exemplo, o corpo demora 72 horas para se recuperar. Então, às vezes são estímulos muito grandes, em grandes musculaturas que ela precisa ter um descanso. Fora que ainda tem estresse de trabalho, tem estresse de locomoção para o trabalho, estresse de faculdade, da vida diária. Então, são muitos estímulos que o corpo recebe. Então, se a gente não recuperá-lo, a chance de a gente agravar ou provocar uma lesão é muito grande. É maior. Agora, a questão que Wagner citou, eu acho que vai muito a academia posicionar os seus profissionais a acompanhar. Porque hoje quem está começando a educação física, um conselho que eu dou é as pessoas se movimentarem mais, procurar aprender mais e procurar sugar mais conhecimento da faculdade. Que acho que formar e colocar um personal aqui, um personal ali é professor de educação física, você entrou na sala de educação de musculação, você já é o professor. Então, você tem que atender todos ali, independente de estar lhe pagando ou não. Então, você está ali como professor. Então, você tem que procurar, tem que saber o que o aluno tem. Hoje tem YouTube, passar exercício, o YouTube ensina. Mas saber fisiologia, biomecânica, saber cinesiologia, saber o movimento, é isso que você tem que aprender. É não ser mais um professor, ser o professor. Né? Aquele que busca se qualificar melhor. Mais perguntas aqui, estou cheio de perguntas. Qual o principal benefício ao se fazer uma atividade física de forma regular? Aquela pessoa que assim, fez hoje, para a semana faz... Tem diferença de quem que faz de forma regular? Tem muita diferença. Então, como Maria de Lourdes falou mais cedo, Esther, Maria de Lourdes, quando chegou lá, eu me lembro bem, ela tinha muitas limitações de deslocamento, de sentar, levantar, andar, não conseguia andar, se jogava nos aparelhos, porque não conseguia. Em uma certa feita, eu não sei se ela se lembra, há mais ou menos 2 anos, ela comentou comigo assim, e eu ainda era estagiário. Nessa época, eu acompanhava ela, estava para me informar. Ela comentou que estava muito feliz e tal, porque quando ela ia na praia, era uma vez no ano, porque ela tinha vergonha de sentar na areia da praia, porque não conseguia sentar na areia. Então, depois de um tempo, hoje ela senta, levanta, faz tudo. Hoje a gente andou, aí o centro todo de Salvador, fizemos turismo. Que bom. Aí o que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, por exemplo, o trabalho dela foi um trabalho progressivo. Então, eu não tenho como quando eu passo um treinamento, a gente está pensando no treinamento posterior e a evolução do seu corpo por esse treinamento. Então, toda vez que eu começo e que eu paro, mesmo o corpo tendo uma memória fisiológica, é difícil a gente dar o mesmo estímulo e evoluindo esse estímulo para o aluno. Então, a gente precisa que o aluno esteja de forma regular, cumpra o programa de treinamento proposto pelo seu professor, para ele ter uma evolução e os resultados, senão fica estagnando toda hora.
Então, quando você estagna, você não consegue dar um outro estímulo, Sim. e o aluno fica frustrado, não vê resultado, e aí a culpa é do professor, a culpa é do aluno, a culpa é da academia, então acaba desistindo. E é a pior coisa quando ele desiste. Porque quando você começa, você ainda começa empolgado. Agora, quando você vai retornar, você fica, hoje não, amanhã, depois. E todos nós sabemos disso, né? Que o recomeço é muito complicado. É muito complicado. Né? Eu fiquei ausente uns 12 dias, eu senti tudo que eu estava sentindo no primeiro dia. Então, assim, manter a regularidade é muito importante. Ainda que você esteja em alguma atividade, viajando, como o meu caso, mas fazer alguma atividade, nem que seja dentro do apartamento do hotel, em algum lugar, mas você tem que manter o corpo sempre ativo. Né? Você quer falar alguma coisa, Lourdes? Pega o microfone. Faz hidroginástica quando estiver viajando, na piscina. É a Na melhor piscina, coisa, pois é. Eu chamo a turma, começa a brincar na piscina, fazer os exercícios. É Vai assim para um que eu baile na faço. viagem dançar, Quando é eu viajo, eu movimento. faço isso. Fantástico. E Esté, faz também, se preocupa com isso. Quando tá viajando, quando não tá fora de Salvador, tá fora da academia, o que é que você substitui para não deixar o corpo parado? Eu não deixo meu corpo parado de maneira nenhuma. Eu sei que malhar não é gostoso, não. Concordo com você também. Tem hora que eu digo às meninas, por que nós estamos aqui sofrendo? Para isso, Esté, para ver como você está hoje. O que foi que eu fiz para estar aqui Até que sofrendo? Você já sentiu vontade de bater no professor de vez em quando? Mas só que eu tenho... Hein, Esther? Como? Você sentiu vontade em algum bater momento de no ter um tapa no professor? Já tive. Já, né? Eu também. Eu sei que Dona Maria de vez em quando fugia, viu? Você fugia. Vou no banheiro, cadê Dona Maria? Foi embora. Olha, eu mais uns 3 lá na academia estamos querendo juntar uma gangue para pegar o professor. Cuidado, hein, Pedro, quando dá um segurança Já tá aí. acostumado com essas ameaças. E ele ainda fica, cadê Esté? Esté só conversa. Claro, eu não vim para aqui só sofrer, eu vim para ver meus amigos. Fazer É um o momento social. social. Eu queria que você revelasse sua idade. Vocês caem para trás. Eu quero cair para trás, porque você está 16 muito bem. anos. Eu estou com 82 anos. É Olha que mesmo? maravilha. Tá muito bem. Pergunte a ela quantos tenho remédios ela nada. toma por Ele dia. já me falou que não toma nenhum toma remédio. nada. 82 anos. E um dos fatores, tenho certeza absoluta que um dos Como fatores. de tudo, porém, equilibrado. Equilibrado. Eu não como muito, mas como não tenho dieta. Negócio de dieta, não. Durmo cedo, acordo 5h30 da manhã, já estou em pé. Que bom. Eu tenho certeza que um dos fatores que ele deixa assim, com essa idade, com essa vitalidade, é a parte da atividade física que você já com faz há certeza. tantos anos. Atividade, embora o meu marido fale assim, você não tem idade mais para estar na academia. Aí meu filho, Olha o preconceito. E ele faz atividade física? ele faz andar na praia. E ele vai ver as meninas na praia, é diferente. Ele anda na praia, mas se ele pudesse, eu não ia para a academia. Vamos andar na praia? Eu digo, não, lá eu tenho coisa mais para fazer. Caminhar eu caminho qualquer hora. Pois é. Mas ele não gosta, mas eu não deixo a minha academia. Eu me realizo. Que bom. Essas 2 horas, de 8 às 10. Que bom. Eu passo no Clube Costa Verde. É isso Há aí. 30 anos. Eu fui a segunda aluna. Já está tombada pela segunda ranking, né? aluna do Clube. A senhora já está tombada pela Maravilha. ranking. Faz parte da Esther? história do Já Costa recebi Verde. o Esther. certificado da melhor aluna do clube. Foi mesmo? Foi, de 82. Já pode ter isenção, então. Já pode ter isenção. Já Lourdes, colaborou, já vai receber você não benefício. precisa mais contribuir. Eu queria saber de Lourdes, qual é a sua idade, Lourdes? 75. Opa. Vou fazer no dia 14 de outubro. Opa, me chame pra festa, hein? Tá novinha, tá E novinha. aí, seus filhos? Meus filhos, eu arrumo todo mundo para ir para academia. E o que é que eles acham de você fazendo academia? Eles achando ótimo. É mesmo? Porque depois que eu estou na academia, eu tenho uma filha que está competindo comigo. É verdade? Aí nós fomos para a nutricionista, ela disse que eu ganhei massa e ela não ganhou. Inclusive, tem uma pergunta para você aqui, Lourdes. Essa é boa! Tem uma pergunta, viu, Lourdes, tem para uma você. coisa na academia também, Sim, que a fale. gente agora está fazendo. Né? Diga. Uma ensina uma coisa à outra. Sim. E aí, às vezes, não se encontra e já deixa na portaria. Uma para entregar. Outro dia, minha filha deixou uma banana da terra para mim lá, que a foi minha tinha mesmo? terminado da dieta. Aí, a secretária me entregou. Outro dia, a Esther deixou o inhame. Aí, a gente já deixa lá. Então existe a o outra- cuidar pelo outro, né? Um Isso é cuidado muito pelo importante. Olha outro. para aí que a atividade física faz, tá vendo? E aqui uma pergunta para você, Lourdes, de Cláudia Santos. Diz assim: Lourdes, o que você recomenda para os idosos que ainda não despertaram para se exercitar? Levantar, deixar de assistir TV, vamos chamar os vizinhos, amigos, chamar uma grande amiga para as duas ir para a academia.
Isso, muito importante. E aqui ainda tem, a gente está finalizando. Gente, até estouramos já o horário. Mas eu só queria registrar aqui. Registre. A Vigília diz assim: é verdade, Graça, tudo é apto e é válido para a nossa saúde. Vigília, Wagner, minha resposta está logo acima, a gente já falou. E a gente fala também aqui, Maria Emília Rodrigues, ela faz uma observação que eu queria ver se o Pedro dava tempo de responder, de responder ou comentar. Tá? Maria Emília, nossa presidente da ANG Bahia, Associação Nacional de Gerontologia. Região, né? Seção Bahia. Seção Bahia. E que faz um trabalho belíssimo também com a pessoa idosa. Fugiu aqui agora, deixa eu ver se eu pego. Enfim, eu vou fazer aqui, faz aí eu vou fazer então aqui. Enquanto eu acho aqui a observação de Maria Emília. Antes de fazer os agradecimentos a vocês, falar da nossa agenda cultural. Olha, vocês ouvintes, eu estarei ausente no dia 7 de outubro a 18 de outubro. Eu estarei numa viagem internacional à Terra Santa, Israel, onde estarei com um grupo de pessoas idosas, todos preparados já para a caminhada, né? Todos já fortalecidos. E nós vamos estar lá. Então, na minha ausência, a colega Graça Sena vai estar aqui tocando os 2 programas que eu estarei ausente. Eu também quero lembrar mais uma vez do Espaço Terapêutico Loan, que é um espaço voltado para a pessoa idosa, para o indivíduo, buscando a sua dignidade humana. Ok? Lembrar também que nós estamos com o nosso Réveillon na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, que vai acontecer do dia 30 de dezembro a 2 de janeiro. Vai ser uma viagem maravilhosa. Vocês podem ligar para a Tabac, eu vou estar dando o número daqui a pouquinho. Né? Lembrando que nós estamos em processo... Posso dizer que já está no forno. É o piquenique do ciclo de palestras lúdicas do professor Kleber. Comemorativo de 1 aninho do ciclo. Exatamente, vida longa ao ciclo. O qual faço parte da produção e me sinto muito honrado, mas aguardem que vai ser muito bom. Enfim, agradecer a Pedro, professor de Educação Física. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Wagner, você. Eu queria agradecer mais uma vez a Rádio Joia, ao programa Maturidade no Ar. Eu achei muito bacana a gente ter um espaço para poder comentar, para poder ver depoimentos, relatos, poder despertar algumas pessoas, né? Que bom. E poder mostrar que tem várias possibilidades, né? Para você realizar atividade física com um direcionamento de um profissional ou sem um direcionamento, como a gente já tinha citado. Mas eu fico muito grato por essa oportunidade. Ok, muito obrigado. Eu vou pedir para a Lourdes também fazer seus agradecimentos, mas antes mesmo agradecer a Rank Academia, porque disponibilizou suas alunas maravilhosas, seu professor. Fico muito feliz e queremos vocês aqui participando com a gente, viu? Até porque estamos com várias perguntas aqui que não puderam ser feitas. Queremos com certeza, a Rank aqui com a gente, sim, né? Parceria Precisamos de um aqui. patrocinador como a Rank, que tem um trabalho belíssimo com a pessoa Sério, idosa. comprometido. Então vocês terão um espaço aqui para a gente estar falando da sua academia, do seu trabalho, que é um trabalho muito profissional e muito bacana. Lourdes, com você. Eu quero agradecer também, é muito bom, foi muito auspicioso. E quero que vocês levantem, andem, façam musculação. Você vai descer de escada hoje, não é de elevador, não. Descer de escada. Agora com cuidado, viu? Porque lá na Rank nós temos é muito especial o nosso acompanhamento. Tem aparelhos que eu não sento sozinho, o professor vai, me ajuda. É um carinho especial. Que bom, que bom. Parabéns a Rank, todos os profissionais. Então, obrigado. Esther, com você. Eu quero agradecer a VAG que nos deu essa oportunidade a chegar até aqui, não é? Com falar certeza. Aqui na rádio, que não temos costume de falar. Gostou da experiência? Gostei da experiência e agradecer a Pedro também, nosso professor, muito bom. E o mais, obrigada a todos. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. Tá amém. Legal, então, nossos recadinho agradecimentos, aí? não só agora agradecer, a gente fez durante o mês passado todo falando do evento que ia ter no Lar Franciscano Festival de Torta. Agradecer, foi um sucesso pela presença de vocês, pela colaboração de todos, agradecemos. E agora, no mais, é desejar a você, Wagner, meu parceiro, com uma boa viagem na Terra Santa, com o grupo. Né? Aproveitem bastante, reze por todos nós, tragam a espiritualidade sempre presente. Estarei ao vivo lá, pois hein, gente? É. Vou tentar, viu, diretor? E eu estarei aqui nos próximos 2 programas.
Quase. Olha, gente, pra gente finalizar, por favor, sai desse sofá, sai dessa cadeira, faz como Esté, como Lourdes, vai pra academia, criar novos laços de amizade, mexa-se, seja feliz. E no próximo programa estarei aqui, com a ausência de Wagner, mas tocando os 2 próximos programas, e no próximo vamos estar falando sobre prevenção e cuidados com a audição. Estaremos com a fonoaudióloga aqui, né? Muito, muito interessante aí, tá vendo? Isso dá também muita qualidade de vida à pessoa idosa. Então fiquem ligadinhos, quinta-feira que vem estaremos juntos aqui, eu e Coscoba e Wagner lá da Terra Santa, se comunicando com a gente. Não chore, eu volto logo. Esté, é um prazer enorme conhecê-la. Muito obrigada. Lourdes também. Professor Pedro, parabéns pelo trabalho. Que a gente tenha mais profissionais de atividade física com esse perfil maravilhoso e tão comprometido com a causa. Gente, um beijo, bom final de semana aí pela frente, ó. Até quinta-feira com o Gal e eu lá de longe. Boa viagem. Tchau. Beijo pra vocês. Ô, meu irmão. Beijo, valeu. Você ouviu Maturidade no Ar. Até o próximo programa. Meio-dia.